nós vimos trabalhando com ferramentas que te permitem modelar edifícios como este, onde eu tenho predominantemente uma composição de planos retangulares que são ou paralelos ou perpendiculares entre si, se tocando ou não, né? Se você estender esse plano aqui de infinito, ele vai ser sempre paralelo a esse plano daqui, estendida também ao infinito, né? E ele vai ser sempre perpendicular a esse daqui. Então, eu tenho basicamente isso. Planos retangulares que são ou perpendiculares entre si ou paralelos. E, a partir de hoje, a gente vai aprender uma série de ferramentas que vão nos permitir modelar edifícios como este daqui. Tá? Pasme, mas a gente já tem edifícios como esse, até mesmo aqui em Brasília. Certo? E para edifícios como este, não é mais suficiente fazer planta baixa, corte e fachada. Você tem que recorrer a outros tipos de representação adicionais para viabilizar a construção de um edifício como esse. Tá? Isso a gente vai ver no transcorrer desse tutorial de hoje e dos 2 seguintes. Então, vamos lá. Quando eu trabalho no ArchiCAD, eu trabalho essencialmente ou no Revit, com elementos que representam a função desempenhada na obra, né? Então, eu tenho lá parede, pilar, viga, laje, janela, porta, certo? E isso implica numa certa eficiência produtiva, mas, por outro lado, incorre em uma série de restrições. Uma parede, por exemplo, ou ela é sempre vertical ou, no máximo, inclinada em uma única direção. Certo? Apenas como um exemplo. Então, você encontra isso com frequência nos sistemas BIM. Nos programas baseados na geração da forma, na descoberta da forma, você tem um outro paradigma, que não é nem pior e nem melhor, é apenas diferente. E eles são complementares. Então, a gente vai fazer aqui uma série de coisas que eu poderia tentar fazer no ArchiCAD, no Revit, mas eu teria que desenvolver um esforço sobre-humano. Né? É muito demorado, muito complicado e desanimador. Então, a gente vai fazer algumas coisas aqui, particularmente aquelas coisas que são proibidas de se fazer no sistema BIM, a gente vai fazer aqui e depois exportar lá para o ArchiCAD. Tá? Lá no site do Aprender, vocês vão encontrar esse arquivo para tutorial da aula 7A, que é o que eu estou usando, e esse arquivo aqui é uma imagem, tá? Essa imagem te dá as dimensões, a forma e as dimensões da nossa laje de piso, a laje de piso que a gente vai construir desse edifício. Precisa ser exatamente igual? Seria bom, mas se não der, o importante é que essa face seja paralela a essa. Nós vamos construir o nosso edifício em cima desse platô, dessa terraplanagem. Primeira coisa que a gente vai fazer, ele está no modo de visualização Shaded Full, que é mais realista do que o Shaded Work, mas em compensação demanda mais do seu computador e você não vê as arestas. Vou mudar aqui para Shaded Work. Tá, vou fazer o seguinte agora. Para eu criar a laje de piso e criar aqui em cima, eu preciso fixar o plano de referência aqui em cima. Por que ele não está aqui? Porque ele está travado lá embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, qual é o caminho mais rápido para eu mudar esse plano de referência? Eu vou selecionar um comando de criação, qualquer que seja ele, pode ser, por exemplo, o retângulo, qualquer comando de criação, e aí, com qualquer comando de criação ativo, vou clicar com o botão da direita na minha área de trabalho, preferencialmente numa área sem objeto, e vou, botão da direita, vai abrir esse pequeno menu, e eu vou desselecionar Lock Reference Plane, travar plano de referência. E aí, quando eu mover o meu cursor, ele vai detectar aquele
plano que passa na face sobre o qual está o seu cursor. Eu vou colocar o meu cursor aqui em cima, clicar com o botão da direita novamente e novamente ativar Lock Reference Plane. Tá? Ficou travado. Vou colocar numa vista um pouco mais aérea. Então vamos lá. Como é que eu faço para criar uma laje? Uma laje cuja forma seja aquela forma lá no polígono irregular. Vou selecionar Vector Line. E aí, aqui, ó, eu vou deixar em... Vou selecionar também 3D Extrusion. 3D Extrusion. Outra coisa, nós vamos dar uma altura a priori. Então, onde tem dinâmica aqui, ó, dinâmico, vou desselecionar. E nessa caixinha daqui, eu vou colocar a espessura da minha laje de piso. A laje de piso é uma extrusão. 0,15. Tá? Outra coisa. Qual o material que está selecionado aqui? É o verdinho? Vamos mudar para o primeiro aqui. Ó. Tá? E aí nós vamos fazer aquela laje. Só que antes eu vou criar já um novo layer. Tá? Vou lá na paleta Layers, clicar no sinalzinho de mais e vou chamar esse layer de laje de piso térreo. Vou fazer com que ele seja o layer corrente. A diferença faz isso. Bolinha vermelha que indica o layer corrente é aquele layer no qual as coisas novas vão ser criadas. Certo? Se eu quisesse criar no modelo final do terreno, eu botava a bolinha vermelha na frente dele. Tá? Mas eu quero que vá direto para esse layer. Tá. Tendo feito isso, vou seguir aquele modelo, né? Aquela imagem. Tá? Aqui embaixo, ó, tem que estar ativo Grid Snap. Snap no grid, o Grid Snap significa aquele vincular a grelha lá do ArchiCAD. Correto? Vamos fazer aqui 12, ó. 12, venho para cá, caminhei 6. Gente, isso não é muito difícil, não. 6. Tá vendo lá o comprimento? 6. E aí caminhei 4 para cá, ó. Não tem 4 quadrinhos? Você não está enxergando, Giovanni? Tá, não precisa ser exatamente igual, não. Aí para cá, vou caminhar de novo mais 6. E aí, 3 para cá. Não é isso? Para voltar, no caso do Formizista, você dá um Ctrl Z pelo teclado, ele dá um passo atrás. Tá? É. Agora aqui vão ser 10, né? 10. Aqui dos 10 eu vou descer 5. E daqui para cá vou caminhar 3. E aí vou fechar com a origem. Tá? E aí eu tenho a minha laje. Quando eu termino de fazer a operação de criação, ele fica laranja e com os pontos de controle ainda visíveis. Se eu quisesse, eu ainda poderia editar. Eu vou pressionar S. Vamos supor que eu quisesse editar a posteriori, isso daqui. Né? Como é que eu faço? Só um minutinho, deixa eu só ajustar isso aqui. Vamos supor que eu quisesse editar isso daqui. Tá? Então, eu vou lá na setinha, que também, coincidentemente, está na mesma posição do ArchiCAD. Vou selecionar, vou clicar com o botão da direita. E vou pedir Show Controls. E aí eu posso mexer essas bolinhas. Eu posso mover, por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser, ó. Tá vendo? Posso mover. Eu pressiono e seguro
o botão do mouse, eu tenho esse efeito. Eu vou deixar do jeito que está, porque o meu está no lugar certinho. Tá? Depois eu posso voltar lá e tirar os controles. Vamos em frente agora. Isso aqui é só um plus. Tá? Agora, eu tenho a minha laje de piso, mas eu quero criar o volume principal do meu edifício. Então, eu vou fazer o seguinte. Tá, agora que eu criei a laje, eu vou criar o volume principal do edifício aqui em cima. E para isso eu vou usar uma extrusão derivativa, que eu vou encontrar na barra Derive, Extrusion. Então, se eu colocar o meu cursor, sem pressionar nada, não preciso usar o teclado, sobre a face superior, ele vai detectar a face, não vai? Ele vai detectando face por face. Eu vou passando em qualquer lugar, ele vai detectando a face que está debaixo do cursor. Vou colocar aqui, ó, eu vou clicar e vou subir. Quanto? 7 metros. Tá? Onde que está indicado a altura? Está lá em height. Bem no meio da sua tela, lá em cima. Está em 7 metros. Vou clicar. Fez. Vamos supor que tenha feito o valor errado. Eu vou lá na palheta Tool Options e corrijo aqui, ó. Beleza? Se tiver valor errado. Se não, pressiona ESC para sair do modo de pós-edição e você já tem aí o seu volume principal. Só que nós vamos modificá-lo. Aí é o seguinte, vamos supor que isso aqui seja um mirante. E vamos supor que, sei lá, a casa de chá, o que você quiser, né? E que eu queira que essa fachada se debruce sobre esse vale, que ela se incline para frente. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no comando Move aqui embaixo, esse daqui. Esse objeto que nós criamos, aqui foi criado, então, no layer laje de piso, certo? Mas eu quero ele no outro layer, correto? Eu poderia ter criado o layer antes, mas como eu não criei, eu posso transferir a posteriori. Então, eu posso aqui clicar em mais para criar um novo layer. A esse layer eu vou dar um nome de volume inicial. O nome que fizer sentido para você, sólido, original, o que você quiser. Que faça sentido para você. Tá, agora é o seguinte. Esse volume inicial está vazio por enquanto, né? E aí, se eu pegar ele aqui, ó, vou clicar nele no nome, clico no nome, puxo um pouquinho para baixo e levo para lá, ó. Tá? Estou mudando de layer o objeto, certo? Se você não conseguiu arrastar, talvez porque você tenha vindo aqui e tenha puxado para o lado direto, né? Puxa pelo nome um pouquinho para baixo e leva com o botão do mouse apertado. Tá, e aí? Ele foi? Vamos ver. Tem duas maneiras de saber. Se eu esconder o layer, ele some. Tá? Então, eu vou deixar visível. E agora eu vou modificar, fazer aquelas modificações que eu disse que ia fazer. Eu já estou com o comando Move selecionado. Vou verificar aqui na paleta Tool Options, quais são os parâmetros que eu tenho aqui, ó. Veja bem que cada um desses comandos tem um conjunto de parâmetros aqui na janela Tool Options. O Tool Options é como se fosse aquela janela do ArchiCAD que a gente chama de janela de definições. Certo? Só que ela é estática, ela está aqui sempre visível. Tá, e aí eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que me certificar de que eu vou fazer o mover do próprio objeto, ou no próprio objeto. Eu não vou criar uma cópia, então vai ter que estar aqui em Self. Tá? Primeira opção. E eu vou começar com paralelo
ao plano de referência. Tá? E aí eu vou puxar aquela aresta daqui de cima para frente. Como? Eu pressiono e seguro a tecla Ctrl e aí ele passa a detectar as partes. Sem a tecla Ctrl, ele só detecta o objeto como um todo. Pressionando o controle, ele detecta a face, aresta e ponto. Eu vou pegar por essa aresta aqui de cima, pelo ponto médio. Vou clicar e aí ele forma duas linhas guias temporárias. Uma vermelha e outra verde. Elas são perpendiculares entre si. Eu vou puxar essa aresta daqui, 4 metros para frente, deslizando sobre a guia vermelha, sem deslocamentos laterais, sem fazer isso daqui, ou isso daqui, tá? Nenhum dos dois. Eu vou colocar o meu cursor sobre a guia vermelha, temporária. E quando eu alcançar 4, eu vou clicar. E aí eu tenho lá aquela fachada se debruçando sobre o vale. Tá, agora a gente vai fazer a mesma coisa na face posterior. Se o argumento aqui era fazer com que a face ou a fachada se debruçasse sobre o vale, na parte posterior, o argumento é que, vamos supor que seja a entrada do seu mirante, casa de chá, o que seja que for, eu quero dar uma certa ênfase. Então eu girei. Como é que eu faço para orbitar no FORMZ? Sabe o que é orbitar? Não lembra do orbitar no ArchiCAD? Girar em torno. Aqui eu faço da seguinte forma, pressiono a tecla Ctrl e o botão da direita, tá? O botão da direita e eu posso girar do jeito que eu quiser. Isso corresponde ao orbitar do ArchiCAD. Então aqui no fundo, eu estou com o mover ativado ainda, vou pressionar e segurar a tecla Ctrl, né? Vou colocar o meu cursor aqui em cima, certo? E aí, vou clicar, vai aparecer de novo as duas guias temporárias, eu vou deslocar sobre a guia vermelha 3 metros. Então tem aí já algo que vai a cada vez mais se assemelhando a uma tipologia como da arquitetura de Daniel Libeskind. Agora, eu vou fazer o seguinte. Perceba que a gente fez movimentos sempre no mesmo plano em que as coisas foram criadas, não é mesmo? Agora, eu vou fazer isso na vertical. Então, eu vou fazer movimentos agora só perpendiculares ao plano de referência. Tá? Para isso, vou então clicar aqui, Perpendicular to Reference Plane. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pressionar a tecla Ctrl e vou subir com essa aresta aqui, 2 metros. Certo? Vou fazer a mesma coisa lá atrás. Vou subir com essa aresta aqui, 1 metro. Então agora eu vou subir um ponto. Aí é o seguinte, eu vou ainda com o perpendicular to reference plane, perpendicular ao plano de referência, vou pressionar a tecla Ctrl, vou pegar só o ponto. Se eu não estiver exatamente no ponto, ele vai ainda detectar a aresta. Vou detectar só o ponto e vou subir aqui, 2 metros. E esse daqui, fazer a mesma coisa, eu vou subir 1 metro. Pronto. Aí eu me deparo com um problema construtivo. E aí eu me deparo com um problema construtivo. Como é que eu construo alguma coisa desse tipo? Qual é o problema? O problema é que agora eu tenho faces que são curvas verdadeiras, tá vendo? Se você for inspecionando devagar, você vai ver que as faces
praticamente todas elas, agora não são mais coplanares. Os pontos dessas faces estão em planos diferentes. Tá? Praticamente cada uma dessas faces agora é uma dupla curvatura. Tá vendo? Como é que eu construo isso no mundo real? Eu tenho que usar algum tipo de racionalização. Eu vou subdividir essas faces, que são curvas, por subfrações planares. E um dos melhores métodos para fazer isso é o método da triangulação. Por quê? Um triângulo é sempre coplanar. Sempre. Certo? Um retângulo e um losango, nem sempre, não necessariamente. Mas o triângulo é sempre coplanar. Como é que eu faço para fazer essa transformação? Tem um comando que você vai encontrar nessa barrinha, que se chama de malhas, meshes, que se chama triangular, triangulate. Esse comando, que é o último aqui, ó, triangulate, eu vou me certificar de que eu tenho algumas coisas pré-definidas aqui nos parâmetros, né? Apenas as faces que não são planares. Tá? Então, se já tem uma face que é planar, ele não vai triangular. Né? É desnecessário isso. E ele vai fazer um teste de planaridade rigorosa. Então, vou ter aqui Strict Planarity Test, e aí eu clico no objeto. E ele vai subdividir aquelas faces que eram curvas por subfrações planares. Qual a vantagem disso? Eu posso agora usar materiais que eu encontro no mercado que são planares, né? Quais sejam? Placa cimentícia, sanduíche termoacústico de alumínio, madeira, se for uma região mais fria, talvez até chapas de metal. Então, eu tenho uma grande variedade de materiais que eu posso utilizar para que eu consiga construir esse edifício. Eu poderia aumentar o número de triângulos? Poderia, por exemplo, com esse daqui, ó. Só que quanto mais triângulo, mais recorte. Certo? Vou manter esse daqui. E aí eu vou pressionar a tecla ESC para confirmar esse resultado. Tá? Então, aí, agora, eu tenho condições de construir essa envoltória. E vamos supor que essa envoltória, ela fosse composta de dois materiais, principalmente. Eu vou ter uma região que ela é transparente, vai ser de vidro, e tem uma outra que vai ser opaca. Qualquer chapa ou placa que eu escolher, qualquer que seja o material opaco. Mas se essa envoltória é, então, de chapas, vamos supor, placa cimentícia, o que quer que seja, então, ela não é estrutural. Ela tem função apenas de vedação. Então, ela precisa de uma estrutura de suporte. A gente vai ver já já como fazer essa estrutura de suporte. Tá? Então, mas antes de definir a estrutura, nós vamos, então, definir essas duas regiões. Uma que é opaca e outra que é transparente. Como é que eu faço isso? Para facilitar a visualização, eu vou fazer com que o layer corrente seja o volume inicial e vou esconder todos os demais, fechando o olhinho. Certo? Então, tem aí esse meu objeto. Esse objeto é um sólido. Se você olhar embaixo, você vai ver que ele é fechado, então ele é um sólido. E eu vou usar esse volume inicial seguidas vezes, tá? Nesse processo. Então, eu vou precisar preservar esse volume inicial e voltar a ele sempre quando eu precisar. Tá? Mas, por enquanto, eu posso criar as minhas regiões da seguinte forma. Veja bem. Eu vou usar aqui
de novo na barra derive, derivado face. Está vendo aqui que eu tenho de um cubo, eu posso derivar uma única face. De qualquer forma geométrica, eu posso ir clicando nas faces, ele vai criando faces separadas. Tá? Vou criar, então, aqui, derive face. Mas, se aqui, lá nos parâmetros, eu mudar de each selected face separately, ou cada face selecionada separadamente, selecionar join, ele vai criar um objeto contínuo. Vamos supor que isso aqui o sul, uma vista sul, então o sol nasce desse lado e se põe do lado de lá. Então eu vou querer com que essas faces não estão para o poente sejam transparentes. Então essa face daqui, ó, essas faces todas seriam transparentes e aquelas do fundo lá também. Ao passo que o restante seria opaco. Opaco em cima na cobertura para proteger do sol mais a pino e opaco lá do outro lado, do lado de lá, não é? Do lado de cá, né? Para que não houvesse incidência de sol à tarde, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar face por face. Essa. Solto a tecla Shift, pressiono o Ctrl para girar e vou pegar ainda, vou pressionar de novo Shift, vou selecionar essa e essa. Então, percebam que eu selecionei essas faces aqui, né? Essas elevações. Tá? E aí, vou soltar a tecla Shift e vou clicar na tela de trabalho. E aí eu vou ter aquela superfície que eu vou dizer para ele que é de vidro. E aí eu vou criar um novo material aqui, ó. Eu preciso do novo material. Como é que eu crio um novo material? Eu vou pressionar o botãozinho aqui, ó, mais, New Material, e vou configurar esse material. Vou clicar 2 vezes nele, ó. Vai aparecer essa janela. Aqui onde tem Library, eu vou selecionar Glass. Vou pegar esse Glass aqui, Cláudio, e vou arrastar e jogar lá na pré-visualização. Tá? Para que ele adote os parâmetros desse tipo de vidro. Eu vou usar para fechar essa janela, uma vez que o Teams fica aparecendo com essa barrinha aqui, que não deixa eu selecionar a barra lá em cima, eu vou vir aqui em Palette e vou tirar isso daqui, ó, Material Parameters. Tá? Tá, agora é o seguinte, eu vou jogar essa textura aqui, ó. Tá? Joguei a textura, ou melhor, o material vidro. Vou criar um outro layer. Clicando no botãozinho de sinal de mais, e vou dizer que isso aqui é vedação externa de vidro. Vou esconder ele. Para quê? Porque quando eu pegar o layer e jogar lá o objeto, ele automaticamente vai desaparecer, mostrando para mim que foi para o lugar certo. Né? Então, vou pegar aqui, ó, vedação externa, puxo um pouquinho para baixo, e vou jogar lá no vidro. O vidro sumiu, né? Mas ele, se você abrir o olhinho, você vai ver que ele ainda está aí. Vou fechar ele para não ficar no meio do caminho. Tá, agora eu tenho o volume inicial naquela condição que se chama de ghost, que são essas linhas esmaecidas, de uma forma que eu não posso editar. Eu sei que ele existe, eu sei que ele está ali, eu posso ver, mas eu não posso editar. Isso é a condição default do FormZ. Sempre que você usa um objeto para derivar o outro, o default é transformar o original em ghost. Eu posso mudar isso? Posso, mas não vou fazer isso aqui agora. Daqui a pouco eu mostro para vocês.
Como é que eu recupero esse volume? Aqui nessa barrinha, que tem a latinha de tinta vermelha, eu vou selecionar o Unghost. Unghost é esse que parece aqui com aquele sinalzinho lá daquele filme, como é que era o nome? Ghostbusters. Isso. Clica nele. E aí você clica no volume. Tá? E você recupera o volume. Ok? Tá, aí eu vou fazer o seguinte. Vou voltar no comando derive face. E agora eu vou derivar um conjunto de faces unidas que vão ser o material opaco. Tá? Então, vou pressionar e segurar a tecla Shift. Vou selecionar todos os triângulos da cobertura. Vou soltar a tecla Shift, pressionar Ctrl e girar. Pressiono o Shift, seguro de novo e vou selecionar essas daqui deste lado. Solto a tecla Shift. Vou clicar na área de trabalho e aí eu tenho aquela região que vai ser opaca. Ok? Aí faço o seguinte, vou criar mais um layer e a esse layer eu vou chamar de vedação externa opaca, ou de placa de alumínio, placa cimentícia, não é? Madeira e assim por diante. Tá, vou fechar o olhinho, porque eu já quero esconder o objeto direto. Vou pegar o layer, vedação externa opaca, e vou jogar lá nessa sequência de faces que estão em um único objeto. Tá, agora, de novo, vou usar o Unghost, o Ghostbusters, e vou recuperar esse volume. Tá? Pois bem, agora eu vou tornar ativo e, portanto, visível a vedação externa opaca lá no layer, né? E vou esconder o volume inicial. Vou tornar visível a vedação externa de vidro. Ok? Agora a gente vai espessar esses dois conjuntos de vedação. Por quê? Porque, por enquanto, ele só tem espessura zero. Tá? No mundo real não é assim. Né? Então, se eu tivesse uma placa cimentícia, eu teria aí por volta de 12 milímetros de espessura. A gente vai arredondar para 1 centímetro. Desculpa, 10 milímetros. Tá? Só para não adicionar muita complexidade nesse nível de detalhe. E vidro, vamos supor que isso seja vidro laminado, aquele que não estilhaça, né? Então, aí vai ser também na faixa de uns 1 centímetro, tá? O vidro laminado, ele se assemelha ao vidro temperado, no que diz respeito à espessura, mas, em compensação, ele se fragmenta de maneira distinta. Tá, aí eu vou fazer o seguinte, selecionar aqui nessa palheta Derive 2, tem um comando chamado Thicken. Tá? Seleciona o Thicken, vai lá nos parâmetros e nós vamos mudar algumas coisas aqui. Ou, se for o caso aí para vocês, né? O meu está igual porque eu já fiz isso na primeira aula. Onde tem justificação, que é o alinhamento da espessura, eu vou botar que eu quero essa espessura para fora. Então, vou selecionar Alt. E a espessura, eu vou botar aqui, ó. Pô, se você quiser chegar nesse nível de detalhe, pode até botar aqui, ó, 12 milímetros. Se não, pode botar simplesmente 10 milímetros. Tá? Então, é importante aqui, Alt e 10, 12 milímetros. Beleza?
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar minha posição aqui, de visualização, foi mais ou menos assim, tá? E aí eu vou me aproximar dessa pontinha aqui, só para ver o espessamento que ele vai fazer. Tá? Cheguei bem perto daquela pontinha, e aí eu vou clicar primeiro no vidro, tanto faz a ordem, tá? E aí eu vejo que ele fez aqui a espessura para fora. Correto? A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima, ó. Um clique só, e vai espessar para cima. Tá? Como nós não vamos detalhar essas ligações, essas junções de face, nós vamos deixar nesse nível aqui. Mas se eu fosse construir isso, provavelmente eu teria que pensar aí num esquema de fixação e também de calefação, ou a vedação. Usar aí um PU flex, poliuretano flexível, estrutural. Algumas pessoas se referem como mastic, tá? Mas então eu tenho aí já espessado as duas partes da minha vedação. A parte transparente de vidro e a parte opaca, de algum tipo de placa ou chapa. Tá, toda vez que eu faço alguma coisa, né, todas as operações de derivação de objeto no FOAMZ, ele vai transformar o objeto ou os objetos originais em ghost. Isso que eu encontro como padrão, né? Onde que está isso? Onde que eu defino isso? Eu defino isso aqui, ó, no menu Edit. Você vê aqui ele está dizendo o que ele vai fazer com os operadores, né? Aqueles operadores, aqueles objetos usados para derivar alguma coisa. Ele vai, por default, transformar em ghost. Mas eu também poderia dizer que seria para apagar automaticamente ou para manter, certo? Depende dos seus objetivos. Aí, então, essa situação é melhor para a maioria dos casos, mas em algumas situações eu quero simplesmente que apague os originais para não ficar gerando uma sequência de objetos que se sobrepõem, alguns visíveis e vários ghosts, à medida que eu vou fazendo uma série de operações. Né? Se eu quiser, eu posso então selecionar. Vou selecionar aqui Delete Operand, que significa que qualquer coisa que eu fizer, quando estiver desse jeito, que seja um objeto derivado de outro, o derivado vai ficar, o original vai ser apagado. Tá? Tá, então veja bem. Se eu apagar aqui, olha só, eu venho aqui e apagar esse daqui e esse daqui e usar o OneGhost, eu vou ver que eu ainda tenho os dois elementos, correto? OneGhost. Tá, e se eu não quisesse isso, se eu quisesse que esses originais fossem apagados, como é que eu faria? Para não ter sobreposição de objetos. Isso é muito importante quando o seu projeto começa a crescer. Aí você tem lá, você tem uma casca, você usou essa casca para fazer N coisas, e para cada coisa que você fez, ela ficou lá com um gosto. Entendeu? Vai criando gosto. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, daqui a pouco o seu arquivo está extremamente confuso. Então, por isso a gente mudou aqui para Delete Operands, e aí eu vou, de novo, usar o Thicken aqui e aqui, pressiona ESC, e aí ele já não criou, já não deixou nada para trás, certo? Ficou só o espessado, não tem mais o outro original. Se você vier aqui e fizer um teste, não tem mais, tá? Mas eu vou desfazer, tá? Vou deixar aqui, desse jeito. Então, fica aqui, aí eu vou fazer o seguinte, vou voltar lá em Edit e vou botar de volta em Ghost Operand. Tá? Isso aqui, na cabeça de certas pessoas, dá uma confusão danada. Da onde que saiu esse outro objeto? Você vai ver lá, você tem 5, 6 objetos se sobrepondo. Então, sempre que for indesejável a criação de ghost, você vem aqui e muda daqui para cá. Beleza? Tá. Aí,
Vamos fazer o seguinte. Agora, a gente vai tentar definir uma estrutura. Tá? Uma estrutura para isso. E nós vamos explorar dois tipos de estrutura. Hoje a gente vai ver só uma, que é uma estrutura mista, que a gente vai construir a partir daquele objeto, não desses daqui mais, mas, de novo, do volume inicial. Então, eu vou fazer com que o volume inicial seja o layer ativo e visível, e vou esconder os outros dois. A vedação externa de vidro e a vedação opaca. Tá? Então, eu tenho só aquele objeto. Tá? Esse objeto é um sólido, ele é fechado embaixo, e a partir desse objeto eu vou construir uma estrutura. Tá? Primeiro, uma estrutura que siga como parâmetro as arestas dos triângulos, que a gente vai chamar de uma estrutura de chapa dobrada. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Olha só, nós temos uma questão aqui. Eu quero manter esse volume inicial intacto. Então, eu quero fazer uma cópia dele. Como é que eu faço uma cópia dele? Tá, eu vou lá no pique, o caminho mais rápido, no pique, na setinha, clico no objeto. Quando eu clico no objeto, eu consigo identificar ele na janela, na palheta objetos. Certo? Ele fica ticado na frente. Se eu desselecionar, some ticado. Se eu clicar de novo, aparece lá. Ó. Então, eu vou renomear esse objeto aqui. Ó. Eu vou dar um nome para ele. Tá? Eu vou chamar ele de volume inicial original. Tá? Só estou mudando o nome, nada mais. Tá? E eu posso desselecionar ele por aqui também. Pela coluna do ticado. Tá, mas aí é o seguinte, eu quero fazer uma cópia desse volume inicial original. Então, eu clico nele com o botão da direita e aparece esse menu bem longo. E lá eu tenho uma opção Duplicate, duplicar. Tá? Então, tá aí, ó, aparece no final da lista a cópia. Então, qualquer modificação que eu vou fazer, eu vou fazer na cópia, não no original. Tá, olha só. Para preservar o original, eu vou ligar o cadeadinho aqui da frente. Tá? E também, como eu não vou usar ele aqui agora, eu vou esconder ele pela palheta de objetos. Tá? Esconder na palheta de objetos implica em esconder também na palheta Layers. Só ele. Só que aí é só um objeto. E não mais todos os objetos contidos no mesmo layer. Tá? Então, eu vou mexer só nesse daqui de baixo. Esse daqui de baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, e vou apagar essa face inferior. Estou olhando de baixo. Por que eu vou apagar a face inferior? Porque eu não quero estrutura cruzando aqui no meio ou na borda, certo? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou lá em Delete, que é a lixeirinha, pressiono a tecla Ctrl e vou apagar essa parte de baixo. E agora ele passou a ser uma superfície com um vazio. Tá? E aí, para eu fazer essa estrutura contígua, ou melhor dizendo, ela equidistante dessas arestas, em uma chapa dobrada, eu vou fazer o seguinte. Perceba que é aberto embaixo. Eu vou usar um comando que eu tenho aqui em Reshape, que se chama de Offset Outline. O que o Offset Outline faz? Olha bem o ícone. O Offset, ele cria uma linha equidistante das bordas da face
e você clicar, certo? Então, vamos selecionar aqui Offset Outline. Vou lá na minha paleta Tool Options e vou observar algumas coisas aqui. Ó. Primeiro, eu tenho que estar com Insert selecionado, porque eu estou fazendo uma modificação no objeto existente para ser parte dele, não para ser outro objeto se sobrepondo. E aqui, em distância, eu vou digitar 0,15. Tá? Digita aí, 0,15. Tá, aí... Agora eu vou sair clicando nesses triângulos. Ó, cada um deles. Então, se eu tenho 15 aqui, nessas regiões onde eu tenho duas bordas, eu vou ter 30, que é um bom de pré-dimensionamento. Aqui também, vou fazer em todas as faces. Acho que fiz em tudo. Vocês estão comigo? Agora, eu vou clicar aqui na lixeirinha, vou pressionar e segurar a tecla Ctrl e vou apagar o miolo de cada um. Ó, sim, 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 sim. A parte central. Então, eu tenho aí já a minha estrutura. Eu preciso também, vou precisar espessar, tá? Porque essa estrutura ela precisa de uma espessura. Por enquanto, ela está com espessura 0, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou me aproximar de um canto desse só para vocês verem. Então, se eu me aproximar, e aí eu vou usar de novo o thicken. Onde que está o thicken? Aqui está o thicken. E eu vou dizer que é 0,015. Uma chapa de aço estrutural, ela vai ter aí, você tem todas as dimensões, né? Desde a 1 milímetro até dimensões bastante significativas, como, por exemplo, 16 milímetros. Também uma chapa de aço, 16 milímetros é um bocadinho, né? Eu vou botar aqui 15 milímetros. E aí, vou botar in. Vou fazer um teste, tá? Tá, ele fez para dentro. Se eu chegar aqui, ó, vou desfazer. Vou desfazer, ó. Olha para que lado que ele está fazendo. Para dentro, né? Então é isso mesmo. Então já tenho aqui as minhas peças estruturais. Beleza? Vou pressionar a ESC para sair da pós-edição. E agora, vou lá na paleta Layers e vou criar mais um layer que eu vou chamar de estrutura triangular. O nome que você quiser, tá? Vou esconder essa estrutura, o layer, né? E vou jogar lá, ó. Tá? Eu vejo que eu tenho aí alguns ghosts, né? Que eu não quero mais. Qual o caminho para eliminar todos os ghosts? Tá?
Ghosts assim, ghosts que foram resultado de operações. Não de esconder um layer. Tá? Como é que eu apago todos eles? Eu venho aqui, ó, em Edit e peço Clear All Ghosted. Eu poderia fazer isso com o fantasminha cortado? Poderia. Mas se forem vários, fica um processo penoso. Se eu quiser e tiver certeza que eu não preciso mais nenhum dos gostos que eu deixei para trás, eu venho aqui e clico em Clear All Ghosted. Ele vai aparecer com essa mensagem. Vou dar OK. Sumiu. Tá? Aí eu vou pensar comigo mesmo. Poxa, mas o meu layer, volume inicial, está visível. Mas o volume inicial, propriamente dito, do objeto não aparece, porque eu escondi o original. Lembra? Lá na palheta Objects. Então, vou clicar para colocar o olhinho de volta. E vou copiar mais uma vez. Tá? Copiar usando Duplicate. Duplicou e ele duplicou, inclusive, com o cadeadinho. Vou tirar o cadeado desse aqui de baixo. Vou esconder o de cima e deixar ele lá. Tá? Eu vou trabalhar com esse que está visível aqui. Beleza? Se você olhar, ele é um sólido. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o comando line. Está aqui, ó. Comando line. Eu vou especificar que com o line eu vou criar uma parede. Vou criar uma parede. Tá? E essa parede, ela vai ter 30 centímetros de espessura. Na realidade, eu estou criando um volume auxiliar para fazer uma outra coisa. Tá? Aonde que essa parede vai passar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma guia, vai no comando guia, e eu vou criar embaixo uma guia que está passando aqui, e outra que está passando aqui. Então, tem aí duas guias. Tá? E vou selecionar lá de novo linha, parede, vou deixar aqui como left, tá? Eu vou criar uma parede, que na realidade não é uma parede, é um objeto, um volume auxiliar. Peraí, calma aí. Vou colocar esse material daqui, né? E essa altura vai ser dinâmica. Tá? Então, aqui, ó, o que eu mudei? 30 centímetros, dinâmico. E aí eu vou criar uma parede que extravase a dimensão total do edifício. Esse daqui, por exemplo. Mais ou menos assim. A olho. Certo? Mais ou menos desse jeito. Certo? Qualquer altura que visualmente seja maior, né? Porque eu posso até aumentar aqui depois. Tá? Eu quero calcular a interseção para fazer um outro tipo de complemento estrutural. Tá? Suficiente para ser maior do que a altura e a largura do objeto. Ok? Agora eu vou selecionar o comando move de novo. Tá?
E vou especificar aqui, ó, que o meu movimento vai ser paralelo ao plano de referência. Tá? E que eu vou fazer múltiplas cópias aqui, ó, multicópia. E vou dizer que são 4 cópias. Em número de cópias, eu ponho 4 cópias. E agora eu vou clicar nesse vértice daqui, ó, e puxar para cá, ó, até aqui. Certo? Pronto, clica e eu tenho aí 4 cópias. No total, 5. Certo? Ah, sim, veja bem. Vou fazer de novo aqui, ó. Esqueci de um detalhe. Então, lá nos parâmetros, ó, multicópia, paralelo ao plano de referência, porque é no piso. E aqui, ó, onde tem, nesse campo multicópia, em vez de even increment, que é o incremento regular, eu vou selecionar divide distance, dividir a distância. Na primeira opção, ele pega a distância da primeira cópia em relação ao original e propaga ela regularmente. Então, pode ou não coincidir. Certo? Na segunda opção, você clica no objeto original e clica no destino e ele vai distribuir homogeneamente, né, ao longo dessa distância. Tá? Então, vou pegar aqui de novo, vou vir até aqui, eu tenho lá as cópias que eu preciso. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu copiei esse volume inicial, não foi? Então, eu vou lá embaixo, ó, e vou apagar essa face inferior. Eu quero estrutura em volta, não passando pelo piso. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, delete, controle, e vou apagar essa face inferior. Tá? E aí eu vou usar um comando. Olha só. Ele se chama de S-Split. Surface Split, que eu vou encontrar aqui, ó, em Modify. Surface Split. Ok? Selecionei Surface Split, que é o dividir a superfície. Tá? E, em primeiro lugar, eu vou clicar na cópia, né, do volume inicial, correto? A partir daí, eu pressiono e seguro a tecla Shift e vou selecionar as paredes. Depois que eu selecionar as paredes, eu solto a tecla Shift, tá? Aqui eu tenho que ter One Way, tá? Essa opção daqui. E aí eu vou clicar e eu vou ter aquele resultado ali. Tá vendo? Tá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o angosto, vou dar um angosto nessas paredes e vou apagar elas. Não preciso mais delas. Tá? Usando delete, eu recuperei as paredes, vou apagar elas, as originais. Tá? Meu desenho vai ficar um pouco mais limpo. Aí é o seguinte, também não preciso mais das guias, vou apagar as guias. Tá? E aí eu vou apagar os intermediários aqui, ó. Esse, 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 esse e esse. E vou apagar esse daqui também. Também não quero mais esse gosto que está aqui do volume, a cópia do volume inicial modificada. Vou recuperar ela e vou apagar. Tá? E a esses perfis eu vou aplicar também o thicken. Tá? Posso fazer um a um
usando o Ficken, ou posso pré-selecionar todos eles. Se eu quiser pré-selecionar todos eles, eu vou na setinha, traço uma janela, e aí eu vou para o Ficken. O Ficken eu vou ter lá um e-mail indo, eu posso chegar perto para ver como é que vai ficar essa espessura. Tá certo, na direção correta. Pressiona Escape. E esses objetos eu vou colocar eles num outro layer. Eu vou criar, lá na paleta Layers, eu vou chamar de estrutura vertical. Ok? Aí eu tenho vários elementos que eu quero passar de uma vez para esse layer estrutura vertical. O que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou lá na setinha de novo, seleciono todos eles, e aí, lá na paleta Tool Options, eu vou clicar em Inspector. Lá em Atributos, eu vou mudar o layer aqui, ó, de volume inicial para estrutura vertical. É um outro caminho, uma outra maneira de fazer a mesma coisa, de mudar o objeto de layer. Ok? Vou desselecionar. E aí eu vou ativar gradualmente os meus layers. Então, vou, por exemplo, colocar a estrutura triangular, se sobrepondo a essa outra. Tá? Então, eu tenho a estrutura triangular com reforços verticais. Tá? O que mais? Aí eu vou ativar a vedação externa opaca, a vedação externa de vidro, vou ativar a laje de piso térreo, o modelo final do terreno e o rio. Tá, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a minha maneira de visualização de novo agora para Shaded Full. Tá? E fica aparecendo que não está entrando luz. Já que eu estou no comando PIC, eu vou clicar com o botão da direita no vidro e vou pedir aqui atributos. E aqui eu vou tirar Cast Shadows. Vou clicar OK, e aí eu tenho as luzes lá dentro. Salvem o arquivo e por hoje é só, pessoal.